Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje nós vamos falar sobre namoro e pornografia. São dois temas importantes pra gente discutir aqui. Por quê? Tenho falado lá nas minhas caixinhas do Instagram, não sei se você sabe, mas eu respondo caixinhas de perguntas lá no Instagram, sempre de forma muito direta, muito concisa, raramente dou respostas muito longas no Instagram, mas às vezes as caixinhas vão ficando temáticas, né? O pessoal faz uma pergunta, eu respondo, como eu respondo a pergunta, aí mais perguntas naquela área aparecem, eu vou respondendo e vira um ciclo vicioso. A caixinha que é uma caixinha que eu posto de perguntas gerais vira uma caixinha sobre temas muito particulares, porque eu acabo respondendo perguntas em temas muito parecidos. O que acontece é que recentemente me perguntaram o que fazer quando o namorado é viciado em pornografia. E o meu conselho foi: termina. Não case com alguém, homem ou mulher, tanto faz, que seja viciado em pornografia. Acontece que muitas perguntas foram aparecendo nessa área e eu abri uma caixinha específica onde eu disse o seguinte: muitas perguntas sobre namorar com quem consome pornografia, como lidar, como ajudar, etc. Manda sua pergunta aqui que eu vou responder em vídeo. Então, eu vou responder as perguntas que eles mandaram nessa caixinha do Instagram. A gente tem outro vídeo sobre pornografia aqui, tem um sobre a pornografia destruir a sua vida, que eu falo bastante sobre os perigos e os males que a pornografia causa. E eu tenho uma live muito boa com o Simonsen, onde a gente conversa também sobre os efeitos da pornografia no indivíduo. Se você quiser complementos ao que a gente vai conversar hoje, a gente tem muito conteúdo já nesses dois vídeos. Vou mostrar aqui de longe, se o pessoal consegue não, ó. A gente tem, ó, um pouquinho só de pergunta, certo? Não, não é parecendo não. Tem umas perguntinhas aqui, ó. Pastor, masturbação sem pornografia, dizem que é bom biologicamente, é errado? É errado. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, sobre pecado sexual. O homem nem a mulher podem encontrar satisfação sexual antes do casamento. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7 que ou você se casa ou você se abrasa, e que se abrasar é um problema. Você tem que estar casado para você encontrar satisfação dos seus impulsos sexuais. Se você está solteiro, você não encontra satisfação desses impulsos. Você não se satisfaz pessoalmente em um ato egoísta de autogratificação. Vai procurar o nosso vídeo sobre pecados sexuais antes do casamento. Como lidar com a pornografia enraizada no coração? Você precisa cuidar do seu coração antes de qualquer coisa, certo? Porque a pornografia não é só um ato dos olhos, a masturbação não é um ato da mão, mas são impulsos que provêm do nosso interior, do nosso coração. Não são apenas maus hábitos, e nem são apenas questões de neuroplasticidade cerebral, como falam muito sobre a pornografia, que muda o nosso cérebro e muda mesmo. Mas é uma questão de um impulso pecaminoso do coração. O coração ama o prazer egoísta, o coração ama encontrar satisfação sem dar satisfações a ninguém, né? Você se satisfaz sem dar satisfação pra ninguém. E isso é terrível. Você precisa vencer o egoísmo no seu coração, você tem que vencer a luxúria no seu coração, você tem que vencer a preguiça no seu coração, como no caso de muitos casais casados que muitas vezes preferem a pornografia à vida conjugal. Existe uma auto-idolatria do coração que tem que ser vencida, porque no fim das contas, a raiz do pecado é sempre o amor a si, a idolatria a si. Foi a promessa da serpente, né? A serpente prometeu que nós seríamos iguais a Deus, e a gente quer que essa promessa se cumpra em nossa vida, e a gente quer ser Deus na nossa própria vida. E que forma melhor de ser Deus se não tendo na palma da minha mão uma miríade de mulheres ou de homens para me satisfazer pessoalmente? Você tem que vencer o impulso de autodivinização, se dobrando diante do Senhor e pedindo para que Deus seja realmente rei da sua vida. Um processo de mortificação da carne em Cristo Jesus. Como confessar o vício? É muito difícil sair disso, só Jesus. Eu pastoreio homens na igreja que lutam contra isso, e sim, eu imagino a dificuldade que é pra sair disso. Mas você precisa de pessoas pra confessar. Se você é casado, conversar pra sua esposa é o primeiro passo, certo? Ela é a principal ofendida com as suas atitudes. Se você é solteiro, você precisa, e o casal também vai precisar disso, de alguém, um homem, uma liderança a quem você preste contas, alguém pra você falar. Grupos de homens às vezes são muito úteis nesse sentido. Você tem ali um grupo de homens específicos onde vocês conversam sobre isso. Lá na igreja a gente tem um Ministério de Homens, e a gente tem um subgrupo do Ministério de Homens que é apenas voltado pra luta contra pecados sexuais, e ali a gente confessa pecados, luta, fala das dificuldades, ora mutuamente, presta contas, não, eu tô firme, tô bem, caí, não sei o que. A gente tem esse ambiente seguro pra poder conversar e se ajudar. Então é importante que você encontre homens de confiança, pode ser o seu pastor, pode ser outros homens da igreja, pra você confessar e prestar contas. Tiago diz que a gente tem que confessar os nossos pecados pra encontrar cura. Você não confessa porque confessar pra alguém é o caminho de você ser perdoado. Você é perdoado confessando a Deus, mas você manifesta esse perdão e encontra uma mudança de mente e ajuda pra vencer essas batalhas confessando pra alguém, conversando com outra pessoa que possa te ajudar. Pastor, como saber se o rapaz consome pornografia ou não? Como abordar isso? Você pergunta. Você olha, meu filho, é o seguinte, perguntar aqui. Vamos ter uma conversa sobre questões da nossa vida? Vamos ter uma conversa aqui sobre nossas lutas contra o pecado? Pecado sexual, e aí? É um assunto? Como é que é? Você luta contra isso? Você tem homens? Você tem conversado com outros homens? É um vício? Como é que é? E você acha ali um ambiente pra conversar a respeito. Todo jovem, certo, que namora, usa esse livro aqui, ó, do Lou Priolo, da Nutra. Namoro identificando sinais de perigo. São vários capítulos onde você tem temas pra você poder conversar com seu namorado, com sua namorada, identificar sinais de perigo. É um livro muito bom, muito simples. Não é propaganda, não é publi nem nada. É porque é realmente um livro muito bom, certo? Vou deixar um link na descrição se você quiser encontrar, ó, mas Lou Priolo
Suriolo, namoro, sinais de perigo da Nutra, é muito bom pra você poder começar conversas aí com seu namorado, com sua namorada, em temas que talvez você tenha vergonha de perguntar assim na lata. Mas não devia ter não. Namoro, não devia ter não. Namoro é o lugar pra você perguntar na lata mesmo. Pra vencer a pornografia, deve ser apenas com igreja ou com terapia também. A pornografia é uma questão que é moral, antes de tudo espiritual e moral, mas também se torna comportamental. A terapia ela pode ser útil pra lhe ajudar com comportamentos e pode lhe dar uma série de repertórios pra você lidar com certos impulsos e certos vícios. A terapia pode ser útil? Pode, ainda mais se você tiver um terapeuta cristão que vai compartilhar os mesmos valores com você. Ou que chega um terapeuta e vai dizer, eu quero vencer a pornografia. Um terapeuta descrente, ele pode acabar tentando lhe convencer que na verdade o seu problema é de querer vencer a pornografia. Você tinha que aceitar a pornografia na sua vida mesmo, mas você tem que conseguir um terapeuta que compartilhe os seus valores, queira lhe ajudar no seu processo de vencer isso e que talvez lhe dê uma série de repertórios para lidar com impulsos, lidar com vícios, coisas que você pode aprender através da terapia, não tem problema nenhum. Agora, antes de tudo, a pornografia é uma questão moral. Você pode melhorar o seu hábito através da terapia, mas você não vai resolver a idolatria do seu coração exclusivamente com terapia. A terapia pode lançar luz sobre algo que envolva o seu coração, mas é a palavra de Deus que vai dar as respostas para isso. A terapia pode ser útil se você está em um estado extremo de vício, mas ela vai ser só uma ferramenta a mais. Tão útil como você ter um programa no computador que lhe impeça de acessar sites pornográficos. No fim das contas, a questão em si vai ser na batalha do coração. Como ajudar alguém a largar a pornografia se ela se afundou nisso por causa de um abuso na infância? O que a gente passa pode incentivar, pode ajudar que certos vícios e certos hábitos apareçam, mas ela não se masturba por causa de um abuso na infância. Ela se masturba por causa do pecado no coração dela. O abuso na infância só vai criar alguns impulsos novos e vai fortalecer alguns impulsos, e o modo de tratar isso é também com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai ajudar nesse processo. A terapia pode ser útil para ajudar a pessoa a lidar com o trauma? Com certeza. Mas a gente tem impulsos, não são os impulsos que nos têm, não é? Nós os temos. Eles nos incentivam, mas a gente tem que controlá-los. A gente não pode viver à mercê daquilo que a gente sente, nem sendo definido em nível último pelos traumas que a gente viveu. Se a gente identifica um trauma, terapia, aconselhamento pastoral, batalha contra o pecado, é um processo muito normal de lutar contra coisas que querem nos definir. Admirar as pessoas no Instagram de biquíni e pornografia é sim, certo? É sim. Foto de povo de biquíni no Instagram tá seminu. Quão menos pelado pode ser alguém de biquíni, certo? A mulher tá lá de biquíni. Quão menos pelado que isso pode ser? Só pelado, certo? Biquíni é o último nível que você pode ter antes de estar pelado. Então você ficar admirando pessoas de biquíni, bro, você tá desejando uma mulher que não é sua, isso tá aí Mateus 5, se você simplesmente olha e deseja uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério no seu coração. Então sim, isso é praticamente pornografia. Eu sei que muitos homens têm que parar de consumir pornografia, mas muitas mulheres têm que parar de produzir pornografia, certo? Ficam produzindo pornografia aí no Instagram o tempo inteiro. Parei com pornografia no primeiro ano de casado. Foi a melhor coisa que fez, me sentia vazia. Porque a pornografia tira de você o relacionamento real, aquele impulso que você teria para o seu marido ou para a sua esposa, acaba sendo consumido na virtualidade e você acaba encontrando satisfação apenas naquilo que é virtual. A hiperrealidade, o mundo da fantasia, gera desejos que não são satisfeitos na vida real, mas apenas na fantasia. Então você vai se sentir cada vez mais vazio, cada vez mais deprimido, porque você sabe que está se entregando a uma coisa pecaminosa. Vejo a luta do meu namorado na pornografia e o quanto ele quer vencer. Devo continuar? Aqui é uma pergunta bem interessante. Eu tenho um namorado que luta contra a pornografia, quer vencer a pornografia. Ele não é alguém que se entregou a isso e acha que é normal. É alguém que tá lutando. Eu devo terminar o meu namoro? E veja, eu acho que se o seu namorado é viciado em pornografia, não faz sentido você permanecer nesse namoro. Você tá num relacionamento que vai destruir você e ele. Porque ele já demonstrou infidelidade conjugal, já demonstrou que não vai tratar você como uma mulher a ser respeitada e vista exclusivamente. Isso já é dado no namoro já. Não vai namorar com um cara que tem esse vício. Meu namorado caiu na pornografia algumas vezes, mas ele luta contra isso. Isso é um outro cenário. Não é um cenário de vício, de consumo constante, é um cenário de um pecado contra o qual ele luta frequentemente, que ele cai nessa luta vez por outra, não é? Não é algo a se passar pano, mas é um cenário diferente. Ele precisa estar sendo acompanhado. Ele precisa ter um homem para prestar contas, ele precisa ter uma liderança mais velha sobre ele, que conheça as lutas dele, e ele precisa parar. Ponto. Ele precisa parar. Você tem que olhar pra ele e dizer, eu não caso se você ainda estiver com isso. Eu não caso. Então é o seguinte, ou você para agora, não é amanhã, né? Depois parou, acabou, chega, ou eu vou embora. Tem que ser isso, ou você para com isso ou eu vou embora. Porque uma coisa é no casamento, quando você faz uma promessa de eu vou lutar com você contra os seus pecados, você tá ali firme e forte. Você fez uma aliança pra vida com alguém. Agora no namoro, você vai escolher uma pessoa que vai fazer pouco caso com a fidelidade conjugal. Pastor, mas é só pornografia. Imagina, é como se dissesse, eu nunca traí minha mulher, mas de vez em quando eu saio de casa, vou num cabaré,
cabaré, entro numa sala e fico assistindo as pessoas transarem naquele cabaré e me tocando enquanto isso. Mas eu não pego ninguém, pastor. Nunca saí com a prostituta. Eu só vou no cabaré e fico vendo o pessoal sair com a prostituta. Veja, isso é tão bizarro quanto qualquer outra coisa. E é isso que a gente normalizou culturalmente porque acontece através de uma tela de computador. Qual é a diferença disso acontecer na tela de um computador e você entrar numa salinha e ficar assistindo por trás de um vidro numa casa aí de prostituição? Absolutamente nenhuma diferença. Você só não teve que se locomover geograficamente. Você só tem um pouco mais de privacidade no seu computador, mas no fim das contas é a mesma coisa. É tão bizarro quanto. Você não pode normalizar esse tipo de pecado. Então, se seu namorado ou sua namorada convive com isso, você precisa dar um basta nisso. Agora, o quanto você tá disposta a aceitar a queda? Bom, aí vai depender da sua própria sabedoria, de quantos outros atributos positivos essa pessoa tem, de você tá convencido que existe realmente uma luta real contra o pecado ali e ter conselho de pessoas mais velhas que conhecem aquela pessoa, conhecem você e que podem atestar numa fé genuína. Mas aí, se você aceita casar com um cara que tá nessa batalha e cai de vez em quando, você vai entender que ele vai cair de vez em quando no casamento. Então aí você decide se você quer casar com alguém que vai estar caindo de vez em quando no casamento. Aí você vai ter que ver se o teu coração tá disposto a isso. Fui escravo durante anos, machuquei minha esposa e quase a perdi. Graças a Deus venci. Amém. Glória a Deus. Agora lembra, ninguém vence definitivamente, tá? Definitivamente ninguém nunca vence nenhum pecado. Se baixa a guarda, o pecado vai querer voltar. Então o coração tem que estar sempre firme e entender que o pecado sempre vai nos convidar todos os dias. A gente tem que manter o coração firme em Deus para não ceder aos convites do pecado. Não é que a gente vence, é que a gente para de perder a luta, só que a gente tá no ringue o tempo inteiro. Não pode nunca descer do ringue. Se a esposa gosta de pornografia também, pode o casal assistir junto na hora do sexo? Não, de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Você vai trazer agora a intimidade sexual de outras pessoas para o teu relacionamento, porque a esposa também gosta? Aí são dois safados. Tem vídeo aqui no canal já sobre o que pode e o que não pode dentro do contexto conjugal. Você pode ir lá que a gente desmistifica aí cada um dos pode ou não pode com relação à vida de casamento. Marido já me incentivou a assistir, diz que tem uns legais. Excelente, tá? Espero que você tenha chamado o seu pastor pra conversar com esse cara imediatamente, porque é um vagabundo. É vagabundagem. Vagabundagem. Achei olhar pra própria pessoa, é tipo, sabe? Não, eu saí com a... rapaz, você tem que conhecer minhas amantes, sabe? Você tem que conhecer minhas amantes, mulher. Tem umas delas que são muito boas, sabe? É tipo isso. É fora de série. Como saber se alguém já superou o vício, uma vez que há a possibilidade de recaída? Uma coisa é haver a possibilidade de recaída. Outra coisa é recair. Uma coisa é ter possibilidade de recaída. Todos temos. Outra coisa é você tá caindo no mesmo pecado. Superar o vício é parar. Agora, superar nunca vai ser esse pecado deixar de ser um problema na sua vida. Uma coisa é você não ver pornografia, outra coisa é você não precisar lutar contra. Porque lutar contra, na sociedade que nós vivemos, eu acho que todos os homens lutam. Na hora que você para de lutar, aí acabou. Aí você perdeu a guerra. Vencer o vício é parar de praticar, é parar de assistir isso. Mas entendendo que é um pecado contra o qual você vai ter que lutar e vencer as suas lutas pra amar a mulher que Deus colocou na sua vida. É preciso conversar pra namorada ou noiva ou vício em pornografia? Vício, com certeza, absoluta. Não é absoluta. E quedas também, certo? Principalmente quando você tá num relacionamento sério com alguém visando casamento. A pessoa tem que saber quais são as suas batalhas, principalmente batalhas pecaminosas que envolvem outra pessoa. Porque o principal ofendido com o pecado pornográfico é Deus, mas o segundo principal ofendido é a pessoa com quem você está. Você a está ofendendo, você está olhando para outras mulheres ou para outros homens. Então isso é um pecado terrível que você precisa vencer e confessar para a pessoa que está do seu lado para que ela saiba onde é que ela está se metendo. Pastor, ainda sou virgem, mas me masturbei. Posso casar? Pode sim, certo? Nenhum pecado sexual lhe impede de casar, desde que ele esteja no passado, desde que aquilo não esteja no seu presente. Tem que estar no seu passado e ser algo que foi e não algo que é. Tem muitos testemunhos de libertação aqui, eu fico muito feliz. O cara mandou aqui: viciado aos 12, descobri através de amigos da escola, liberto desde 2017. O cara tá liberto desde que? Então, 2022, o cara tá 5 anos livre da pornografia, tendo acessado a pornografia desde os 12 anos, olha aí. Existe liberdade. Conheço vários amigos, né, na nossa igreja, sabe? Vencer a pornografia é uma coisa que não é impossível, por mais que muitos acreditem que é, porque não possuem pessoas próximas que possam dar esse tipo de testemunho. Marido não consegue ter intimidade por causa da pornografia. Sofro com a falta e tenho medo de traição. É isso aí. É isso que a pornografia vai gerar no seu casamento. Você vai ter um marido que não vai desejar intimidade com você, não vai ter, às vezes, energia para ter intimidade com você. Se tiver intimidade, vai estar com a cabeça cheia de expectativas e desejos que não vão conseguir ser satisfeitos com você. E sim, a traição tá logo aí. No fim das contas, o cara vai começar a olhar pra sexualidade de forma cada vez mais idólatra, ele vai alimentar cada vez mais no coração dele a idolatria. Como nós sabemos, você se torna a imagem daquilo que adora, você vai ficando cada vez mais entregue aos pecados sexuais. Maridos viciados em pornografia ou esposas viciadas em pornografia tornarão adúlteros mais cedo ou mais tarde. Quais os sinais de que o namorado está consumindo pornografia? No fim das contas, você não tem como ficar tentando averiguar, certo? Tentando ficar, descobrir. Se o cara quiser esconder, ele vai esconder. O que você precisa é de uma conversa de confiança. Você precisa de um sinal. E esse vai ser o sinal claro pra você de que esse cara tem um problema sendo tratado, pelo menos, ou que isso não é um problema. Esse cara, ele vive vida de discipulado. Ele não vive uma vida isolado, ele não vive sozinho, ele não vive pra ele mesmo. Ele tem
homens mais velhos, no plural principalmente, pra quem ele confessa pecados, onde ele fala de suas lutas, onde ele pode compartilhar qualquer coisa. Esse cara precisa estar vivendo vida de discipulado de igreja. Você não tem como averiguar isso. Você pode perguntar, você pode questionar, mas se ele quiser mentir, ele vai lhe enganar. Não tem muito o que fazer. Agora, você vai ter confiança nessa pessoa se essa for pessoa que confessa pecados, confessa suas dificuldades e de preferência possui homens na igreja para quem ele possa confessar coisas. Aí você vai ter confiança de que tem alguém que se importa com seus pecados, que não vai esconder uma vida, não é? Uma vida dupla. Contos eróticos são considerados pornografia? É um tipo, né? Se entregar aí a textos sexuais que vão alimentar seu imaginário, ainda que não seja imagens, mas, né, são descrições, também não é uma boa ideia, pô. A moça mandou aqui, ó, já fui escrava e hoje luto contra, mas caí umas 3 vezes durante 3 anos de namoro. Termino. E veja, aqui está uma pessoa que consome uma vez por ano. Né? É horrível. É horrível. Se você trai o seu marido uma vez por ano, certo? Você vai ter um casamento destruído. Claro que o consumo de pornografia não é um adultério por si, mas é um adultério no coração e é um caminho de destruição de quem você é. Se você não levar essa luta a sério, simplesmente as coisas não vão caminhar pra canto nenhum. Mas aí vai depender de quanto seu namorado está disposto a aceitar isso no casamento dele. Eu tô disposto a aceitar casar com uma pessoa que vai consumir esse tipo de coisa uma vez por ano, não é? Ou se isso pode crescer cada vez mais. Claro que pecados todos temos. Pecado é uma coisa que vai nos acompanhar e você não vai casar com uma pessoa que não peca. Mas existem certos pecados nos quais a gente não pode falhar, sabe? Eu sou pecador, eu mato uma pessoa uma vez por ano, sabe? Eu assassino uma pessoa uma vez por ano, eu só assalto uma vez por ano, sabe? A gente trata alguns pecados como mais graves e outros como menos graves. Algumas pessoas olham e vão dizer, meu irmão, uma vez por ano, aleluia. Só isso, me apresenta as pessoas que eu quero casar é com ela. Essa aí tá praticamente liberta. Por quê? Porque a gente normalizou o pecado. Pra gente o pecado é uma coisa boba. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, uma vez por ano só, como se a pornografia não significasse nada. Agora, o seu namorado sabe disso? Ele conhece as suas lutas? Tem mulheres com quem você conversa pra ela batalhar e vencer? Quem vai decidir se está disposto a aguentar e sofrer esse tipo de impropério no casamento é o seu noivo. E assim, eu uso esse tipo de tom porque eu tô falando pra internet. Então são muitas realidades. No aconselhamento pastoral, era mais fácil sentar com a mulher, com o cara, ouvir, perceber como é que cada um interpreta cada coisa. Às vezes, você pode ter um namorado perdoador. Ele é perdoador. Ele entende a gravidade do pecado, mas ele é crente e consegue ser misericordioso. Às vezes a pessoa só trata o pecado como se não fosse nada. O pecado é bobagem, o pecado é uma besteira. Então, né? Não leva o pecado a sério. Às vezes a atitude desses dois são iguais. Continua com você apesar dos seus pecados. Mas são duas pessoas completamente diferentes. No fim das contas, o efeito disso vai ser muito diferente. Então você tem que vencer isso, lutar contra isso. Mas eu não acho que isso se enquadra em vício, né? Uma pessoa que é viciada. É um pecado que você comete, mas é um pecado muito grave. É um pecado muito sério. E é um pecado que precisa ser vencido e expurgado da sua vida. Na sua experiência como pastor, o que se mostrou mais eficaz às ovelhas contra os vícios? Responsabilização é o primeiro passo. Os caras têm que entender que se eles veem pornografia é porque eles querem, a culpa é deles. Não tem pai pra culpar, não tem esposa pra culpar, não tem trauma do passado pra culpar, não tem abuso pra culpar, não tem puberdade pra culpar. A culpa é sua, certo? Se responsabilize, a culpa é sua. Você faz porque você quer. Ponto. Aceite. Você é o vilão da sua história. Mais ninguém. Responsabilização. Prestação de contas, tá? Você precisa de pessoas pra conversar a respeito, pra falar das dificuldades, pra falar quando errou, pra receber bronca quando errar, pra lhe consolarem e lhe exortarem quando você agir errado. Você não vai vencer nada disso sozinho. Você precisa de pessoas pra conversar e pra confessar suas dificuldades. Prestação de contas, aí entra discipulado, né? Você tá sendo discipulado, tá vivendo vida de igreja. Abertura. Você tem que ter uma vida aberta. Os seus pais têm que participar da sua vida, a sua esposa tem que participar da sua vida. Eu sou um cara, moro com meus pais, usa computador na sala, certo? Não se coloca em situações onde você vai ser tentado pro mal. Eu tenho uma esposa, confessa pra esposa, diz pra ela quais são os ambientes que te deixam mais tentado e deixa ela participar, certo, da sua vida, porque você é sincero, porque você conta das dificuldades, para que então você possa ser auxiliado nesse teu processo. Esses são os 3 caminhos mais naturais de vida com Deus, mas uma quarta coisa que seria assim, fundamental e que tá em volta disso tudo é disciplinas espirituais. Você tem que estar lendo a Bíblia, culto doméstico, oração, vida de igreja, culto de oração na igreja. Você tem que viver a vida da fé. Se sua fé tá fraca, como é que você vai vencer o pecado? Se sua fé tá fraca, né? Então você precisa de uma vida de fé genuína. Lê a sua Bíblia, ore a Deus, ore sobre isso, então caminhe pra vencer esse pecado aí, antes que ele destrua a sua vida. O rapaz que vê pornografia com frequência deve terminar com a moça? Se o cara vê com frequência, ele é um viciado, certo? Ele é um viciado em pornografia. É uma batalha contra o pecado que ele tá perdendo com frequência. Ele não devia estar namorando. O cara como esse não deveria estar namorando. Mesmo do almoço. O moço que vê pornografia com frequência. Eles não deveriam estar namorando. Você tá se preparando pra um casamento, encontrando uma pessoa ali pra você casar, mas você vive uma vida em que você não vai poder cumprir a promessa de exclusividade do casamento. Você precisa tratar isso. Tratar isso significa nunca mais ver pornografia na vida? É o ideal. É o ideal. E é isso que você precisa buscar. Mas você precisa, no mínimo, ter vencido o vício. Você é uma pessoa que tem a pornografia como inimigo, tá vencendo, tá lutando, consegue cumprir as promessas de exclusividade. Porque vê só, às vezes a gente jovem e bobinho acha que vejo pornografia uma vez no ano com uma pessoa que mandou. Tá tudo bem.
É pouca coisa, tem gente que vê todo dia. Mas num matrimônio, se você entender a gravidade do pecado, se você trair a sua esposa uma vez por ano, o casamento acaba. Existem pecados que você não deve cair, ponto. Você não pode cometer esse tipo de coisa. Então, se você é um cara que tá viciado, cara, você não está pronto para um relacionamento. E se a sua namorada lhe aceita viciado, a sua namorada é tão doida quanto você. Então, você tem que tratar isso no seu coração antes de tentar começar qualquer relacionamento novo. Meu namorado chegou pra mim pra conversar sobre isso. Assumiu e pediu minha ajuda. Depois de um determinado tempo, ele abandonou o vício. Me pergunto se ele não está só mentindo, se largou a pornografia ou apenas passou a esconder. Sobre isso de se ele tá mentindo ou não, é importante que ele tenha homens pra quem conversar, tá? De novo, só pode esconder vício em droga, pode esconder, sem imaginar, só pode esconder aí na vida dela. Aí todos nós somos sujeitos a serem enganados, infelizmente, né? Quanto mais pessoas envolvem nesse relacionamento, melhor para que você não seja enganado e tenha ali pastores, pais, amigos conhecendo aquela pessoa para evitar que você seja enganada. Agora, isso é uma postura muito legal. A pessoa ali procura e confessa. Eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda. Aí começa o processo de tratar. Quando a pessoa confessa, ao invés dela ser pegue, isso é maravilhoso, porque isso é uma evidência de um arrependimento genuíno. Ah, vou terminar. Ele confessou que é viciado em pornografia, vou terminar. Se a pessoa confessa, né, ela tá querendo deixar. Então, há aí um processo de deixada. Tem que ter um passo a passo agora para que esse pecado seja abandonado se você deseja continuar esse relacionamento. Então tem que ter discipulado, aconselhamento, transformação de vida, aqueles pontos que eu coloquei. Deu um tempo, a pessoa realmente, esse pecado foi vencido, ela não mais pratica isso, o vício acabou, a gente quer agora construir família. Beleza. Agora vê só, a pessoa confessa e às vezes confessar não é o bastante. Ela confessa e vai continuar levando isso pra sempre. É uma desgraça, tá? É uma desgraça. Ela confessa, mas aquele confessar pode até ter sido um arrependimento genuíno, mas é um arrependimento tão fraco que a pessoa ela não consegue tirar aquele hábito da vida dela. Isso pode ser até uma evidência de falta de salvação ou de uma fé muito fragilizada. Você não quer casar com uma pessoa com a fé tão fragilizada. Você quer casar com uma pessoa que vai ser líder pastoral da sua casa, que vai lavá-la pela palavra e guiar sua família no caminho da fé. Infelizmente, pornografia, masturbação é uma coisa que quando acontece numa casa, os filhos são afetados. Pastoreio muitos jovens que os pais eram viciados em pornografia, pai, mãe, e as filhas, os filhos foram profundamente afetados por esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa nunca se esconde por muito tempo. Sempre se descobre em algum momento e sempre afeta a vida dos filhos e das filhas. Pastor, venci a pornografia confessando esse pecado pra esposa, fui sarado. Olha que maravilha. É isso aí. Agora a moça mandou aqui, ó. Acabei um noivado 40 dias antes do casamento por descobrir esse vício. Graças a Deus descobri antes. Graças a Deus descobriu antes. Você descobre isso durante, você tem que conviver com isso pro resto da sua vida. Isso é uma desgraça. É um lixo. Chega a ponto, eu já tive que lidar no casamento de momentos em que o cara era tão normalizado que ele via na TV da sala, com a esposa em casa. Entendeu? Porque é isso que o vício faz com a cabeça das pessoas. Uma coisa que aparece muito aqui nas perguntas também é gente me acusando. Tem uns macharal que fica muito ofendido, né? Aí diz, duvido que você, não sei o que, tenha vencido a pornografia, vai dizer que você não vê umas coisinhas também, não sei o que. Quando eu era adolescente, eu nunca falo muito da minha vida, assim, eu evito falar muito da minha vida pessoal, porque eu sou um professor, não tô aqui pra desabafar na internet. Mas quando eu era adolescente, né, jovem, eu acho que eu comecei a ver esse tipo de coisa, sei lá, tinha 9 anos de idade. Foi lá pros 15, eu acho que foi quando eu me converti aos 14. Aos 15 conheci minha namorada, a Isa, hoje minha esposa. Em algum momento aí nesse período eu contei pra ela. Falei, ixi, eu tenho um problema com isso aí. Eu acho que na época eu não tive nem coragem de contar pessoalmente, acho que eu contei por telefone. E aí foi uma confusão, né? Ela ficou ofendidíssima, né? Indignada, chateada comigo e tal. E foi um processo aí de tratamento só. Acabou essa parada. Acabou. É isso, ou você para com esse negócio ou eu vou embora. E foi assim. E foi assim que, não vou dizer que venci, né? Porque é uma luta. Se o inimigo não está na lona, você não venceu, né? Mas é uma luta que você tá lutando, né? Todos os dias pra vencer. E graças a Deus, né? Não sem muitas dificuldades, é uma coisa que não é um problema na minha vida. Assim como não é um problema na vida de muitas pessoas à minha volta. Agora, o que eu quero dizer com isso? Não é pra eu dar testemunho de vitória, não. Desconfie, você moça, de homens que fazem pouco caso de que essa luta pode ser vencida. Qualquer homem que diga, mas é impossível, isso aí é legalismo, isso aí, sabe? Qualquer homem que faça pouco caso de vencer isso, que diga que é impossível, que diga que não dá, que diga que é normal, que diga que todo mundo faz, foge como o diabo foge da cruz. Foge desse cara. Desaparece da vida desse cara, porque é um cara que não está disposto a se arrepender do pecado, quer normalizar o pecado e que quer continuar vivendo a vida de desobedecer a Deus. Foge, porque isso é um safado, porque ele vai acabar com a vida dele e vai querer levar a sua vida também. Esse é o vídeo de hoje, aqui no 2D Teologia, que você possa levar a sério a luta contra esse tipo de pecado e evitar que isso destrua a sua vida com Deus, seu relacionamento com o Senhor, seu relacionamento com você mesmo e seu relacionamento com sua namorada, namorado, cônjuge, marido, esposa, quem Deus colocou aí na sua vida pra você amar com exclusividade. Você aí que tem vencido esse pecado, continue se interpretando numa batalha, tá? Nenhum pecado está definitivamente vencido na vida. Então, guarda alta, não baixa a guarda não, porque Satanás é violento, certo? Satanás é perigoso, ó. Plau, 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 plau. Aqui, ó, guarda alta aqui, ó. Com essa esquivazinha aqui, ó. Foi ridículo bastante, Gabriel Tuller?
Deve ter sido ridículo bastante. A gente teve toda até quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2D Teologia. Um cheiro no seu gote e até a próxima.